Shalom, shalom, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus. Entrando aqui seu amigo Joaldo Almeida para a nossa live de hoje. Estava aí programado já para entrar agora às 15 horas, horário de Brasil. E vai estar comigo hoje meu querido amigo Otávio, sua esposa. Nós estaremos juntos hoje, estaremos aqui nas duas plataformas, aqui pelo Instagram, nessa câmera aqui, e pelo Facebook aqui nessa outra câmera. E aí o desafio de olhar para as duas câmeras ou de falar um olhando para a outra, a gente vai ter que acostumar com esse negócio. Otávio já está aqui comigo na minha sala de vídeo, mas eu vou adicionar ele aqui no Instagram. Então, esperando aí a solicitação dele para a gente iniciar a nossa live. Josi e Otávio vão estar conosco hoje, vai ser bênção demais. Me envia a solicitação aí para eu te adicionar aqui, Otávio. Para a gente já... Pronto. Esperando o Otávio entrar aqui. Quando ele estiver nas duas plataformas, eu vou estar dando as boas-vindas a ele. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Olha aí, Otávio chegou aí junto com o Josi. Bem-vindos. Deixa eu abrir aqui agora no Facebook. Pronto, casal lindo de brasileiros que estão na Irlanda. Que bom. Já vai lá. Olá, gente. É um prazer muito grande estarmos aqui. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito ímpar, de muito aprendizado. E a gente está na expectativa de aprender com o nosso querido Joaldo Almeida. Benção demais. Josi, fala alguma coisa, Josi, que aqui a mulher também tem voz, viu? E é. Pois é, me chamo Josi, casada com esse homem de Deus aqui, Otávio. Estamos felizes por participar desse momento incrível, onde muitas respostas serão dadas para muitas perguntas, né? Muitos conflitos aí que podem ser desmembrados e finalmente solucionados, trazendo luz para cada um que vai estar assistindo, participando. E é um prazer para mim participar. Saudade do meu Nordeste, do Recife, pessoal que vai entrando, vai dando um tchauzinho aí. Todos muito bem-vindos. Todos bem-vindos. Glória a Deus. Bem-vindos, bem-vindos. O tema da nossa live de hoje é relacionamentos saudáveis versus dependência emocional. É um tema que nós temos tratado no nosso treinamento Jornada Blindagem Emocional. Nós temos uma aula exclusiva sobre isso no treinamento. E já chamar você aqui que ainda não se inscreveu para a Semana da Blindagem Emocional, que você deve se inscrever. Você que está aqui no Insta, o link está na minha bio. E vai estar aí também, os meninos da equipe vão colocar aí nos comentários para você se inscrever na Semana da Blindagem Emocional. E você que está aqui no Facebook, é só digitar aí nos comentários blindagem, que imediatamente você já vai ser direcionado para fazer a sua inscrição. O tema de hoje é um tema interessante. Dia 12 foi Dia dos Namorados comemorado aqui no Brasil. E na Irlanda também é Dia dos Namorados, dia 12? Não, já passou. Valentine's Day, eu acho que é em março, né? Março. É diferente. Mas aqui no Brasil foi dia 12 e nós estamos vivendo uma época de muitos relacionamentos diversificados, né? E a gente tem vivido tanta crise nessa área relacional. Quando eu falo da jornada blindagem emocional, tem uma fala que eu gosto sempre de repetir quando eu vou fazer as lives, que eu digo que nós nunca tivemos uma geração tão bonita quanto a nossa. A nossa geração é a geração mais bonita que já existiu. Só é você pegar as fotos do passado. Você conta assim, de 20 tinha um bonito. Tinha 2. Hoje não. Você olha assim nas fotos e aí tem vários porquês, né? A chapinha é um deles, os filtros as maquiagens, tudo isso favorece. Então, assim, geração linda, uma geração bonita, geração que lota as academias. Esteticamente perfeitos. Esteticamente perfeitos. Só que tem um paradoxo muito forte com essa geração. Qual é o paradoxo? Nunca houve uma geração tão doente como a nossa. Nunca houve. Você olha para as pessoas, elas são bonitas por fora, elas estão lindas, elas estão... As fotos do perfil do Facebook, do Instagram, você fala, nossa, que mulher bonita, que homem bonito. Mas a alma doente. E essas pessoas estão entrando em relacionamentos, né? Quero mandar um salve aqui para minha amiga Bel, que está na Austrália. Legal. Na Austrália ou Irlanda que Bel está? Bel, você está onde? Na Austrália? Ela está perguntando em que cidades da Irlanda vocês estão. Qual igreja? Qual igreja? Qual igreja? Bel. Não, Bel perguntando qual cidade da Irlanda vocês estão. A gente está em Dublin. A gente hoje está congregando na Vineyard. Aqui Vineyard, uau, top. Vineyard. Benção. Muito bom. Vamos entrar no assunto? Dar boas-vindas aí, todo mundo que está chegando aí, pessoal.
vai compartilhando essa live aí. O pessoal do Facebook quer orientar vocês a compartilharem. Ah, ela tá na Irlanda também. Então ela tá aí perto de vocês. Ih, Conecta aí. Olha aí, então, Beta, vamos nos encontrar, hein? vamos embora. Conecta aí, porque essa menina aí, Roberta, é, ó, no meu coração, menina de Deus aí, viu? Tremendo. Que legal. Olha aí que Deus é conexão bom. tremenda. Deus é Pronto. bom. Deus é bom em todo tempo. Então, nós vamos entrar. Quero orientar o pessoal aqui do Face a abrir a sala de vídeo para você alcançar mais pessoas. Vou passar a bola para vocês. Vocês falaram que tem algumas perguntas e nós vamos seguir aí o roteiro. Eu acho que eu vou ser entrevistado hoje, é isso? Com certeza. É, Porque muitas dúvidas podem ser nossas dúvidas e dúvidas de alguém também, né? claro. Tá, Então, ok. só Então, alguém que tem propriedades sobre o assunto. pronto. Antes de mais nada, a gente só quer fazer uma introdução aqui dizendo que a gente, muitas pessoas não sabem que são dependentes emocionais e a gente, quando a gente pensou nesse assunto e pensou em chamar você, é porque a gente sabe da relevância que isso tem e como a dependência emocional pode trazer sérios impactos para um relacionamento, para um casamento e para as relações interpessoais no modo geral. Verdade. Então, eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito, vai crescer muito. Então, vamos lá. A gente começou aqui com algumas perguntas que a gente vai fazer e à medida que você vai respondendo, eu creio que novas perguntas vão surgindo. As pessoas que estão participando também podem perguntar e a gente vai fazer esse... Eu acho que tem a equipe participando, né? Tem uma equipe por trás colocando as perguntas, pastor? Não tem uma equipe colocando as perguntas. Eles vão estar Então, monitorando. aqui... Isso, eles vão estar monitorando só a questão daqui do curso e tudo mais. Okay. Mas aí Okay. A questão das perguntas é com vocês, tá bom? Okay. Então, beleza. Então, vamos lá. A gente sabe que a maior parte da dependência emocional vem dos relacionamentos humanos, vem das relações. E a gente queria entender um pouco com você quais são as maiores causas de dependência emocional num casamento que você tem. Eu sei que você já aconselhou muita gente, já tratou muita gente, muitos casais. E num casamento, num relacionamento, quais são as causas mais comuns que você tem presenciado? Bem, assim, como quando você fala na psicologia, o pessoal diz, né? Cada caso é um caso. E isso é fato. Sim. E assim, são várias causas que geram dependência emocional. Mas uma das principais causas da dependência emocional está justamente ligada à questão da identidade, que é a questão da autoestima, né? Que a gente fala baixa autoestima ou a alta autoestima. E quando a pessoa ela não é bem resolvida como pessoa, eu costumo dizer que o primeiro sinal que você está pronto para entrar em um relacionamento é que você seja feliz sozinho. Uhum. Se você não é feliz sozinho, você não está pronto para a relação. Por quê? Porque todo carente, ele é vítima de alguém. Sim. Todo carente, ele é presa. Porque o carente, ele vai sempre procurar no outro aquilo que ele acha que ele não encontrou ainda. Então, quando Deus cria uma disjuntura para Adão, Deus cria uma mulher para complementar aquilo que Adão já vivia. Então, é preciso entender que quando você está sozinho, aí a gente falando de relacionamento, você precisa ser uma pessoa realizada sozinho. Tem gente que diz assim, eu estou encalhado. Eu sempre digo, encalhado não é quem está solteiro. Encalhado é quem casou errado e agora vai ter que segurar até o fim. Então, quem está solteiro precisa aproveitar esse tempo para se descobrir como pessoa. Por quê? Sim. Porque a dependência emocional nasce justamente aí. Quando você não tem certeza de quem você é, você acredita que a sua felicidade está nas mãos de outra pessoa. Sim. Essa é a causa principal. Então, você começa a fazer transferências, e essas transferências, a maioria delas são projetadas a partir das suas carências e necessidades. Então, por exemplo, se você teve uma carência forte na área de paternidade, você vai transferir, né? A mulher tende a transferir para o marido o papel de pai. E querendo receber dele mais do que ele pode dar. Então, isso acaba gerando uma cobrança excessiva. E onde é que entra a dependência? Entra justamente por quê? Porque tem pessoas que, ao perceber que a pessoa ela tem uma certa carência, elas usam isso para jogar com a pessoa ou para manter a pessoa com ela.
Então, se a carência dela é atenção, porque ela é uma pessoa que quando está sem atenção, ela fica ruim, coisa e tal. Então, tem pessoas que percebem isso e de maneira, às vezes, astuta, elas usam isso para manter a pessoa em uma zona de dependência que não é saudável, porque o verdadeiro amor, ele te liberta. Sim, Ele não te verdade. prende. Tem um poema que eu gosto muito, que é o poema do Camões, que diz que quando você ama, você está preso por vontade. Uhum. Então é você que se submete por vontade a alguém que te libertou. Então, Sim. uma das causas principais é justamente a falta de identidade. A pessoa, ela está procurando se completar em alguém. Ou que alguém seja a causa, né? E eu tenho dito na jornada da blindagem emocional que você não pode deixar ninguém ser a causa da sua felicidade. Ninguém. As pessoas, elas podem acrescentar aquilo que nós já temos, mas nós não podemos colocar ninguém como causa. Por quê? Porque as pessoas falham. E outra, elas nunca vão conseguir nos corresponder à altura daquilo que nós temos expectativa. E aí eu falo sempre que as pessoas, elas gostam de amar pessoas ideais. E o ideal não existe. O que existe é o real. Sim. O que existe é o real. E então, o real, ele é cheio de falhas. Verdade. Então, vamos lá. Clarificando. Então, eu conheço pessoas que não tiveram um bom relacionamento com... O pai foi muito ausente em casa, não tiveram um amor necessário dentro de casa. E aí eles agora entram num relacionamento e nesse relacionamento, seja no namoro, depois que casou, eles são totalmente dependentes desse seu cônjuge. Ou ela ou ele são totalmente dependentes do seu cônjuge, porque foi o único lugar que ele encontrou que não achou dentro de casa. Um amor, um carinho, um afeto. E aí, como é que a pessoa se livra disso? Como é que ela... Primeiro, ela identifica que ela é dependente. Como é que eu me identifico que eu sou dependente emocional? E segundo, como é que eu consigo sair dessa situação, me libertar? Primeiro ponto é o reconhecimento. Você não pode se livrar daquilo que você não reconhece que é. Então, tem pessoas, na verdade, que gostam da dependência emocional. Principalmente se a pessoa, ela tiver dentro de si... Alguém fez uma pergunta aqui no Instagram, reserva aí para a gente responder depois, né? Como se tratar essa carência para se ter um relacionamento saudável? Já já a gente responde aí. Tá bom. Então, assim, primeiro o reconhecimento de que você precisa mudar a sua maneira de agir. E, infelizmente, tem pessoas que não querem mudar. Por quê? E principalmente quem é praticante do vitimismo. Porque a maioria das pessoas que vivem na dependência emocional, elas cultuam o vitimismo. O que é o vitimismo? Elas se colocam na posição de coitadinhas, de que a vida sempre foi injusta com elas e que as pessoas precisam amá-las para supri-las. Então, elas se tornam pessoas que usam a sua fragilidade até para sustentar a dependência emocional. Então, se a pessoa... Uma forma de manipulação. De manipulação. Então, se ela usa isso como uma arma em seu favor, ela não vai conseguir se libertar da dependência emocional. Só o que ela perde se ela não se libertar? Primeiro, ela perde que em um relacionamento ninguém entra só para dar e nem só para receber. Todo relacionamento saudável, você dá e você recebe. Você influencia e você é influenciado. Se você está num relacionamento onde você só é influenciado, você se torna um fantoche. E você se torna a projeção do amor de alguém. E isso é um erro. Então é preciso primeiro ter esse reconhecimento. Olha, eu vivo isso aqui porque eu tive essa carência aqui. E aí já entrando com a pergunta aqui do Marcelo. Do Marcelo, ele diz assim, eu quero tratar essa carência para ter um relacionamento. Como é que eu trato a carência? Primeiro, eu tenho que entender que a carência ela é a falta de algo. Daí vem a palavra carência, ela é a falta de algo. E aí eu tenho que entender quais são as fontes que vão suprir essa falta. Então existe uma fonte principal que é Deus. Deus é a fonte principal que supre, quando Paulo diz assim, né? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades. A gente pega esse versículo e só pensa em dinheiro. Só que esse versículo não é só para dinheiro. Esse versículo é para todas as vossas necessidades. Então primeiro eu coloco Deus como a fonte que vai suprir a minha carência. Descobrindo por que eu tenho essa falta, é paternidade, é atenção, né? O que me leva a ter essa carência.
E segundo, entendendo que por mais que eu tenha essa carência, ela nunca vai deixar de existir 100%. Não existe alguém que seja 100% sem carência. A mulher ela é carente de carinho. O problema não é ela ser carente de carinho, o problema é ela colocar o carinho como uma moeda no relacionamento. Sim. Então ela precisa de carinho. A carência Sim. só é um problema quando ela se torna uma arma no jogo. Mas quando ela é um instinto natural, tipo, sua esposa precisa do seu carinho. Você precisa do carinho dela. E daí vem uma certa carência de um para o outro, mas não é aquela carência doentia que cobra do outro excessivamente. Mas é aquela carência natural e saudável, que precisa ser correspondida, sim. Não é que você não tem que ter carência para entrar no relacionamento, não. Todo mundo entra e tem carências. Mas quando a carência é uma moeda de troca, eu vou negociar pelo sexo. Eu vou negociar pela atenção. Eu vou negociar só para ter alguém do meu lado. E aí é onde entra o problema. Então, assim, nessa questão da carência, eu quero ser sempre o centro. Porque tem um lado de que as pessoas me manipulam, por eu ser tão dependente emocional daquela pessoa, ela me manipula, mas também tem o inverso. Eu quero ser sempre o centro, eu quero ser sempre suprido e nunca suprir, nunca dar, né? Esse é um problema. Existem os dois lados da moeda. E o que é um relacionamento saudável, né? Para a gente identificar aquilo que é errado, a gente tem que saber como é que é um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável é feito por pessoas que têm necessidades, que têm carências, que têm expectativas. Agora, tudo isso tem que ser na medida certa. E o que é uma carência na medida certa? É entendendo que por mais que o outro seja o melhor homem do mundo, ele nunca vai ser tudo que eu preciso. Ela nunca vai ser tudo que eu preciso. Vai ter sempre uma parte em mim que não pode ser suprida pelo outro, mas que quando eu estou junto, é como se isso se completasse. Aí tá certo. Agora, quando é que é um problema? É quando, por exemplo, eu penso, se essa pessoa sair da minha vida, eu morro. Sim. Então eu coloquei ela como a causa. Sim. Aí se eu perder essa pessoa, minha vida acaba. Aí eu coloquei a pessoa como causa. Então, todo mundo sofre quando perde alguém, mas o sofrimento que provoca a anulação de si é porque você em algum momento perdeu o amor próprio. Exatamente. E mesmo amando alguém, eu não posso perder o amor próprio. Verdade. Até porque a perspectiva de amor no Antigo Testamento, pelo menos, né, porque no Novo muda, no Antigo Testamento, a perspectiva de amor é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a perspectiva era o amor próprio. O amor próprio. Jesus vai lá e muda isso, né? Diz que tem que amar como ele amou. É mais sério ainda a coisa. Mas pegando a perspectiva do Antigo Testamento, essa questão de amar ao próximo como a ti mesmo, então você nunca, nunca deve entrar num relacionamento onde você tenha que anular o amor próprio. Ok. Por quê? Porque quando você começa a anular o amor próprio, que é você não se amar como pessoa, você começa a viver em favor do outro. Sim. E isso é um problema. Por quê? Porque o amor, ele pode ser romântico, excessivo, mas se não tiver respeito... Sim, verdade. Ele não se sustenta. E o respeito começa justamente com amor próprio. Qual é o problema da pessoa dependente emocional? Ela perde o amor próprio. Sim. Ela se esquece que ela também é uma pessoa, que ela também é alguém. E ela começa a condicionar os sonhos, os projetos, a vida em torno do outro. E muitas vezes esse outro, né, não tem consciência de que está fazendo mal. Sabia disso? Que nem todas as pessoas que sustentam o dependente emocional têm consciência de que está sustentando um dependente emocional. Tem gente que gosta. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu casei com a minha esposa, nós éramos desnivelados, né? Como é desnivelado? Eu costumo dizer que o casamento verdadeiramente abençoado, ele é uma aliança no espírito, na alma e no corpo. Essa aliança é tríplice. Tem que ser no espírito, na alma e no corpo. Então era assim, espiritualmente eu estava lá em cima e ela aqui embaixo. Por quê? Porque eu já era pastor e eu tinha pedido a Deus alguém do mesmo nível espiritual que eu, mas Deus nem sempre dá o que a gente pede, né? Ele dá o que a gente precisa. Claro. Então, ela veio, tinha 3 meses que ela tinha voltado para Jesus, 3 meses. Então ela não era uma pessoa de oração, ela não era uma pessoa que gostava de ler, ela não era uma pessoa que gostava de ler a Bíblia.
Não era. Então, espiritualmente, eu estava lá na frente, ela cá atrás. Emocionalmente, olha só que paradoxo. Mesmo espiritualmente eu estando acima dela, emocionalmente eu estava abaixo. Caramba. Aí que confundiu tudo. O ideal Por quê? seria, já que eu tô tão próximo de Deus, eu tô mais equilibrada emocionalmente. Isso não é Olha verdade. que contradição. Pois é, isso não é verdade. Eu tenho aprendido isso, por isso a gente criou blindagem emocional, porque eu descobri que pessoas muito espirituais podem ser pessoas emocionalmente doentes. Almáticas, Qual eram né? as minhas, qual eram os meus problemas emocionais? Eu era orgulhoso, muito orgulhoso, e ela muito humilde. Eu falava Caramba. forte, agressivo na fala, ela mansa. Caramba. Eu mesmo E aí, com como toda é a que minha equilibra? espiritualidade, eu mesmo com toda a minha espiritualidade, quem primeiro pedia perdão era ela. Então, emocionalmente falando, ela era mais madura que eu. Então, quando nós casamos, e aí tinha uma característica nela que me incomodava. Por quê? Porque eu sou muito ágil. Ela não. Uhum. Ela tem o tempo dela e ela faz as coisas no tempo dela. Só que o meu tempo é Cara, um tempo anormal. é engraçado isso, porque assim, as diferenças culturais é incrível. Gente do céu. A minha esposa, ela é nordestina, tem o sangue, o nordestino tem o sangue, né? Mas, Amor, fala direitinho. então, tem um pouquinho A gente não tem nervosa. um pouquinho de paciência. Um É, pouquinho não um tem déficit de paciência. paciência mais do que, né? E o carioca, ele é tranquilão. Mas, ao mesmo tempo, o Isso. carioca é superativo. Eu faço um montão de coisa e ela tem o tempo dela. Vai devagarzinho e tal. E aí o que acontece? Tinha esse desnível. Então, como é que a gente se alinhou? Hoje, você precisa ver, nós vivemos um relacionamento super alinhado em tudo, espiritual e corpo. Hoje ela é uma mulher de oração, uma pastora, uma mulher... E eu costumo dizer, quando eu falo em encontros de casais, que o homem que eu sou hoje, no quesito emocional, é Deus primeiro, depois ela. Ela foi a pastora da minha alma. Sim. E ela me ensinou sem me confrontar. Ela me ensinou vivendo, mostrando, né? Às vezes, quando eu estava falando com ela e eu aumentava a voz, ela olhava para mim assim com todo carinho e dizia: por que você está falando nessa altura? Quebra. Arrebenta. Aí eu dizia: eu tô falando normal. Ela: não, esse não é o seu normal, eu lhe conheço. Você não fala assim. Então, eu fui sendo quebrado. Então, assim, a Rose, ela sempre foi muito calma, pacífica, né? Todo mundo para ela é gente boa, até quem não presta para ela presta. Então era bem diferente de mim. E aí o que acontece? Só que tinha um problema nela que me incomodava. É que ela não andava na minha velocidade. E teve um momento que Deus falou comigo: você vai ter que puxar o freio de mão e esperar ela. Sim. Você não pode acelerar. Você tem que esperar ela. Vizinha crente, olha aqui, ó. O acelerador e o freio de mão tá aqui. A nervosa aí não. Então... Aí Deus falou comigo: você tem que esperar ela. Você tem que esperar ela. Você vai ter que ensinar ela a orar. Você não discipula outras pessoas? Deus falou comigo: você não discipula outras pessoas, você vai ter que discipular ela. E aí eu comecei. Ela não gostava de ler. Eu dava o livro para ela e aí eu perguntava, né? Meu amor, lê o livro? Oh, não, tô fazendo comida. Ele disse: pode parar a comida, vamos ler o livro. Deixa que eu leio para você. Ele está falando de mim, ele está falando de mim. Otávio, tu falou o que é pra ele? Deus aqui, ó. Deus está descendo. Nada. E aí eu pegava e lia o livro para ela. E depois falava: lê um capítulo para mim. Ela começou a ler. Hoje ela lê mais que eu. Caramba, oração. Eu sempre fui fera de oração, né? Sempre fui fera de oração desde o início, assim. Eu me apaixonei pela oração e me coloquei na oração como algo assim. Ela não. E aí hoje ela ora mais que eu. Olha só que interessante. Ela evoluiu muito, mas o quê? Eu entendi que eu não podia carregar ela. Claro. Qual é o problema da dependência emocional? É que você diz assim: não, eu não vou fazer nada para ele mudar, para ela mudar, porque eu consigo conviver com isso. E não é certo. Por quê? Sim. Porque quando você deixa a pessoa na dependência emocional, você perde. Porque hoje eu sou muito mais abençoado por ter parado um tempo, investido nela e ter visto ela crescer, do que deixar ela dependente da minha espiritualidade. Eu poderia deixar ela dependente da minha espiritualidade. Poderia. Exato. E, em contrapartida, o que eu fui ganhando? O meu emocional foi se ajustando à medida que eu fui me aproximando dela. Por quê? Por que eu estou usando essa expressão se aproximando dela? Porque você sabia que tem muitas pessoas que estão dormindo na mesma cama, mas emocionalmente elas estão distantes? Sim. Por quê? Acredito. Porque distância não tem a ver com geografia. Claro. Distância tem a ver com emoção.
Quando Claro. você está apaixonado, você fala baixinho, já viu? Meu Sim. amor, não sei o quê. Quando você está brigando, você fala alto, mesmo a pessoa estando perto. Porque na alma, Aham. você tem a sensação de que ela está distante. Verdade. Então é muito complicado isso. Então, quando a gente fala de dependência emocional, eu preciso reconhecer que sou dependente, pedir ajuda. E se eu Aham. estou com alguém do meu lado que é dependente, não vai ser criticando, nem cobrando, que eu vou obter resultados. Vai ser Sim, investindo. Eu preciso sim. investir. Então eu tive que ter consciência disso. Poxa, se eu quero que essa mulher seja a mulher dos meus sonhos, ela não vem pronta. A terra tem gigante. Tem que Claro. derrubar o gigante. E aí eu fui, né? Hoje são 22 anos juntos. Nesses 22 anos, ela hoje é a outra pessoa. Ela não é aquela mulher que casou comigo. Nem eu, muito menos, sou o homem que casou com ela. Hoje eu sou outro Uhum. homem. E eu devo a Muito bom. Deus, sim, mas devo a ela também. Muito bom. Agora, eu queria falar um pouco sobre os relacionamentos externos que interferem no relacionamento. A gente até agora está falando dos dois, Como né? casal, Como né? casal. A gente quer saber se todo tipo de relação humana é possível ter essa dependência emocional. Por exemplo, o psicólogo e o seu paciente, o professor e o aluno, pais e filhos, amigos, líderes espirituais, pastores, É membros. verdade, porque assim, a gente está falando de dependência emocional no âmbito relacionamento conjugal, né? Sentimento e tudo mais. Aham. Só que a dependência emocional ela pode existir em todos esses níveis aí. Psicólogo, cliente, pastor, Sim, Sim. discípulo. Já passei por isso, já de ter pessoas que transferiam sua carência para mim como pastor. Uhum. E quando você encontra alguém, por exemplo, que não é legítimo no seu chamado, ele usa dessa dependência da pessoa para tirar proveito. Já Claro. conheci vários casos. Verdade. Já conheci vários casos assim. Então, é muito perigoso, por exemplo, porque a igreja ela pode ser um ambiente de dependência É verdade. muito grande. A igreja pode ser um ambiente de dependência porque a igreja, eu costumo dizer que o pastor verdadeiro, ele tem a missão de transformar ovelhas em leões. Então, todo mundo chega Sim. como ovelha. E a ovelha ela é totalmente dependente. Ela é um animal Sim. débil, ela não sabe se defender, ela não sabe comer sozinha, você tem que levar ela para o pasto. Então, o pastor que pensa deixar a ovelha só sendo ovelha, ela é vítima dos lobos sempre, e ela é sim, dependente daquele pastor. Então, o verdadeiro pastor, ele vai ensinar a pessoa a ter uma relação legítima com Jesus, e nessa relação legítima com Jesus, ela desenvolveu uma espiritualidade onde ela mantém a sua obediência ao seu líder, né? Mas ela não se torne dependente desse líder. E isso é um Claro. sim, problema. Porque a gente fala de Claro. dependência emocional, eu acho que aí entra nem dependência emocional, aí é mais dependência espiritual, né? Espiritual. E espiritual, É. o papel do pastor, ele tem que ensinar a pessoa a ter autonomia. Autonomia é Sim. diferente de independência. Qual é a diferença? Independente, ele não ouve ninguém. Não ouve ninguém. Verdade. O autônomo, né, eu tenho autonomia. Ou seja, o pastor precisa levar essa pessoa a descobrir a identidade espiritual dela de filho, desenvolver a sua Sim. relação com Deus. Isso é autonomia. Eu vou me Claro. continuar. Por exemplo, eu não quero que os meus filhos sejam dependentes de mim. Eu quero que eles desenvolvam a sua vida e eles se tornem autônomos como pessoa, com a ligação de paternidade que liberta eles. Então, Sim. sim, a minha missão como pastor é transformar a ovelha em leão. É ensinar a Sim. pessoa a defender o território dela. É ensinar ela a conquistar os sonhos dela. É ensinar ela a Sim. crescer na espiritualidade dela de uma maneira... Se realmente a visão do pastor é uma visão de paternidade, eu sempre digo isso, eu quero que os meus filhos cresçam mais que eu. Claro. Eu não quero que nenhum dos meus filhos biológicos chegue onde eu cheguei. Eu quero que eles me superem. Uhum. E se eu Sim. tenho um coração paternal, eu vou querer o mesmo para os meus filhos espirituais. Eu não vou Sim. deixar E eles o próprio dependentes, Jesus, não. ele fala na sua palavra, né? Sobre coisas maiores vocês farão. Então, assim, Jesus é o próprio exemplo. A gente pode fazer coisas muito maiores do que ele fez. Claro, dependendo dele, essa é a única dependência, né, saudável, né, dessas questões de relações, dessa dependência de Deus. Mas é bem interessante esse ponto que foi mencionado. O Marcelo está Marcelo falando aqui pergunta aqui. como Como você você define define? identidade. Identidade. Bom, identidade é um dos temas que eu trabalho já há alguns anos, em relação ao ministério, principalmente.
E a minha definição de identidade é você saber quem você é, qual o seu destino na Terra e o que você tem como recurso para esse destino. Isso é identidade. E quem define identidade do ponto de vista biológico é o pai, né? O pai mesmo, figura masculina. Pai define identidade e destino. Por isso que a maior crise da humanidade é uma crise de identidade. Por quê? Porque falta pai. Falta paternidade verdadeira. Então, identidade é saber quem eu sou, o que Deus colocou em minhas mãos e qual é o meu destino, qual é o meu propósito na Terra. Isso é identidade. Então, em quem eu me baseio para definir identidade? Em Jesus. João capítulo 13 é o meu capítulo preferido da Bíblia. Se Deus fosse falar assim, olha, vamos acabar com a Bíblia na Terra e você tem que escolher um capítulo só. João 13 seria meu capítulo. Porque ali fala tudo sobre Jesus. Tudo. Claro. Então, ali fala 5 coisas que Jesus sabia que nós precisamos saber. Primeira delas, Jesus sabia quem eram as pessoas que ele estava amando, ou seja, ele não amava pessoas ideais, amava pessoas reais. Segundo, Jesus sabia quem ele era. Ele sabia a sua hora. Ele sabia o que o Pai tinha colocado em suas mãos e ele sabia a sua missão. Isso é identidade. Sim. Então, Jesus não tinha crise existencial. Claro. Nem quando ele era chamado de Beelzebu, e aí eu falo, quando você tem identidade, você sabe quem você é, você não se confunde com o que as pessoas falam a seu respeito. Exatamente. Você sabe quem você é. Então, Você identidade é isso. Você não está preocupado com a opinião dos outros, né? E como você falou, tem muita gente que hoje nas redes sociais está expondo uma relação, agora no Dia dos Namorados principalmente, publicaram fotos lindas e maravilhosas, e na realidade aquilo ali é só para mostrar para o povo. Disfarçar, maquiar uma situação, né? O ideal, maquiando o real, né? Tem até um estudo de psicologia, um estudo de comportamento humano, que diz que quem tem uma vida emocional saudável não posta em redes sociais. E então tu tá bem. Tô bem. Postei uma única. Não quer dizer assim. Não quer dizer que você nunca deva postar, mas quando você vê uma pessoa fazendo muitas postagens, sim, verdade. É complicado. Porque geralmente está querendo mostrar ou sustentar algo que não é. Então, assim, eu, por exemplo, eu não fiz nenhuma postagem de Dia dos Namorados nas redes sociais. Minha esposa fez, mas eu não fiz nenhuma. Isso não significa que a gente não tenha uma boa relação. Simplesmente é o tipo de homenagem que, me perdoa a expressão, eu acho muito clichê. Eu acho muito, assim, sabe? Eu acho que as verdadeiras homenagens, assim como as pessoas mais importantes da nossa vida, são pessoas que ninguém conhece. Então, se eu perguntar quem são as pessoas mais importantes da sua vida, para muitas pessoas que estão nos assistindo agora, as pessoas mais importantes da sua vida são anônimas. São pessoas que ninguém conhece. Mas é interessante porque alguém encontra o Neymar no aeroporto e tira uma foto com o Neymar e posta. Sim. E aí tem uns que é ousadia de falar assim, meu amigo. Então, meu amigo Neymar. Tá entendendo? Então, é aquela superficialidade que as redes sociais trouxeram, que a gente precisa se preservar, até como pessoa. Porque, assim, tem uma frase do marketing digital que diz que você é o que você posta. Sim. E mesmo que você não seja aquilo na essência, mas as pessoas vão acreditar que aquilo ali é verdade, de alguma maneira. Então, é preciso tomar muito cuidado. Voltando ao assunto da dependência, a gente falou da questão de pastor, né? Mas, por exemplo, um vínculo de dependência emocional que prejudica muito é quando existe um vínculo muito forte de dependência dos pais ou da família e a pessoa se casa. Exatamente. E às vezes ela demora... às vezes ela demora de fazer a transição da mente de solteiro para a mente de casado. Eu cuidei de um casal que eles tinham 8 anos de casado e o marido nunca tinha almoçado nem um dia com a esposa no domingo. Porque todos os domingos eles almoçavam com a mãe dele. Meu Deus. Ele era filho único e aí a mãe, né, era dependente emocional dele e ele sustentava isso. E quando eles vieram fazer o aconselhamento, a primeira direção que eu dei foi, olha, chegou a hora de cortar o cordão umbilical. Então você vai almoçar só um domingo no mês com sua mãe. Sim. Aí ele, pastor, e coisa e tal, papapá, porque eles já estavam tendo crise no casamento, por quê?
Porque a Bíblia deixa bem claro, deixará o homem seu pai, a sua mãe, e iniciar a sua esposa. Eu costumo dizer que quando você casa, os pais deixam de ser família e passam a ser familiares. Claro. E a sua família é a sua esposa, os seus filhos é a sua família. E isso não quer dizer que você não deva honrar, pelo contrário, o princípio de honra, ele jamais deve ser invalidado, mas você não pode infringir os limites relacionais. Na jornada blindagem emocional, nós temos uma aula, né, no nosso treinamento, e aí, lembrando mais uma vez, você que está aqui, que não se inscreveu ainda na Semana da Blindagem, se inscreve, porque você vai aprender muita coisa boa. E nós temos uma aula, né, que o tema dela é estabeleça limites nas suas relações. Legal. Muita gente não sabe. A gente dá o mapa, né, para as pessoas, tem um mapa que a gente dá de como estabelecer limites, qual é a linha que você deve traçar para estabelecer os limites. E os limites são definidos de acordo com a prioridade. Então, hoje, quem é a prioridade na minha vida? Minha esposa e meus filhos. A prioridade. Então, quando casou, e aí, no caso desse rapaz, aí eu falei com ele, olha, eu vou falar para você o que vai acontecer quando você disser que vai almoçar um domingo só. E tudo que eu falei que a mãe dele iria fazer, ela fez. Eu falei, primeiro ela vai dizer que não se importa, depois ela vai ligar no domingo dizendo que está com saudade do almoço, depois ela vai começar a dizer que está passando mal para você ir lá, depois ela vai começar a dizer que vai morrer. E do jeito que eu falei, né, do jeito que eu falei, a sequência foi acontecendo. Parecia que eu tive uma revelação. Mas não é, porque dentro do meu funcionamento ministerial, né, também do aconselhamento que a gente faz, a experiência como conselheiro, a gente trabalha com análise de perfil. Sim. Então, a análise do perfil define o comportamento. Então, eu já sabia que seria essa reação. Então, isso é muito, muito, muito terrível quando nós permitimos que os nossos pais tenham uma influência que eles não devem ter. E claro que isso muda de pai para pai. Se eu fosse filho de um homem que tem uma grande sabedoria, eu queria o conselho dele todo dia. Mas eu dou um exemplo sempre da minha casa, né? Na minha casa, a minha sogra ela é uma mulher cristã, a minha mãe não. Então, meus filhos nunca dormiram na casa da minha mãe. Mas sempre dormiram na casa da minha sogra. E quem decidiu isso foi eu, não foi minha esposa. Sim. Por quê? Porque no ambiente, quando eles eram pequenos, no ambiente da casa da minha mãe, tinha muito palavrão, tinha muita briga. Hoje não tem mais, acabou, mas na época tinha. Então, o que eu fazia? Eu não deixava. Mas na casa da minha sogra eu tinha paz. Então, e são limites isso. E quando você fala de dependência emocional, por exemplo, se você casou e você era muito dependente do pai e da mãe, isso vai ser um problema no casamento. Vai ter que ter um tempo de rompimento, né? Exatamente. A Sara Almeida está dizendo aqui no Facebook, quando acabar essas pandemias, vocês poderiam vir realizar um congresso para casais. Show. Então assim... O Marcelo fez uma pergunta e o Pedro está fazendo outra aqui também, veio? Fala aí, qual é que é a pergunta dele? Marcelo falou, e na falta da paternidade, onde encontrar a identidade? A identidade. Já que isso é liberado pelo pai. Quem não tem a figura do pai, em quem se espelhar? Onde buscar isso? Seria na figura de uma liderança? De um pastor? Ele pergunta. É possível, mas assim, deixa eu esclarecer isso para ficar mais claro, até para não gerar dependência do pastor. A paternidade, ela é o fundamento da realização da identidade. Nós trabalhamos com sexualidade, você me acompanha nisso, eu trabalho com homossexuais já há mais de 15 anos. Homossexuais, lésbicas e sexualidade de maneira geral. E quando eu comecei a trabalhar com homossexuais, por uma direção do Senhor há muitos anos atrás, tem quase 20 anos, ninguém trabalhava. Era um público que ninguém queria saber de jeito nenhum. Era tá repreendido, amarrado, sai daqui, demônio. E Deus me fez cuidar de muitos homossexuais. Alguns deles moraram na minha casa comigo, com os meus filhos. Muitos deles. Legal. Mais de 10, né? Nesses anos. E legal. Assim, quando eu comecei a cuidar de homossexuais, eu acreditava que a maior causa da homossexualidade era abuso. Pedofilia e tal. Quando eu comecei a trabalhar com homossexuais, eu descobri que a maior causa da homossexualidade
é a ausência de paternidade. Seu pai é quem define identidade. E eu descobri isso como? Fazendo uma pergunta que eu fazia para as meninas que eram lésbicas e os meninos que eram gays. Eu dizia, como foi sua relação com seu pai? Quando não era raiva, a resposta. Quando não era choro, não quero falar sobre isso. E muitos deles me faziam a seguinte pergunta. Eu não estimulava isso, nem forçava, mas eles me perguntavam, você pode ser meu pai? Olha Alguns deles com lágrimas nos olhos. E eu dizia, Caramba, claro que eu posso. E qual é o meu papel como pai espiritual? O pai espiritual, ele não pode suprir a existência do pai biológico. O papel do pai espiritual é revelar a paternidade de Deus e restaurar a paternidade biológica. Sim. E se não teve paternidade biológica nenhuma, trazer o entendimento de que Deus é aquele que nos deu pais durante a vida. Então, mesmo a gente não tendo um pai biológico, Deus nos deu algum pai durante a vida. Então, a gente tem os pais que a vida dá. Eu tive muitas pessoas que tiveram esse papel na minha vida. Então, o meu pai, graças a Deus, foi um pai, meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos foi meu pai. Então, nunca tive problema com meu pai, mas eu tive problema com minha mãe. Minha mãe, a gente, nordestina, né, me agredia muito, então foi muito difícil minha convivência com ela. E para Deus me alcançar, Deus me deu uma mãe, Dona Lourdes. Dona Lourdes me adotou como filho quando eu era bandido, ninguém queria meia comigo, nem eu me amava. E ela disse para mim, Deus mandou ser sua mãe. Então a minha identidade começou a ser restaurada através dessa mulher. Que foi uma mulher analfabeta, que falava nós vai, nós vem, por mod, para onde, ontonce, demônio. Que não sabia ler a Bíblia, mas que tinha a Bíblia toda decorada na cabeça. Essa mulher de Deus foi o instrumento que restaurou a minha relação com Jesus, né? Que me trouxe para Jesus. Então, Marcelo, Deus pode sim levantar um pastor, mas isso não. E aí é onde eu falo, né? Se já tem a carência, precisa ter muito cuidado para não trazer e não transferir para esse pastor um fardo que não é dele. Querendo que o pastor seja o pai, né? Por exemplo, eu tenho muitos filhos espirituais. Tem pessoas que têm um relacionamento comigo de paternidade, porque eu acredito muito, né? E no meu livro sobre maturidade eu falo isso, que é muito importante nós entendermos, que o caminho do discipulado é conduzir à paternidade. Primeiro de Deus, mas também de um pai espiritual, como Paulo com Timóteo, né? Claro. Então, por exemplo, a Bíblia fala, vou dar um exemplo bíblico do que o Marcelo falou, né? A Bíblia não fala do pai de Timóteo. A Bíblia fala da mãe e da avó. Né? Eunice e Lloyd, que eram mãe e avó. Então, quando Paulo conheceu Timóteo, Timóteo já era discípulo. Ele era discípulo de berço, né? Ele fala isso na sua carta, dizendo assim, olha, a fé que você aprendeu de sua avó, de sua mãe. Então, ele já era uma pessoa cristã. Ele não era filho espiritual de Paulo. Paulo não gerou ele espiritualmente. E aí eu falo até disso na conferência, e aí quero dar um recado importante, porque a gente vai fazer um webinário sobre paternidade, tá, Marcelo? Vocês também, que vai ser totalmente grátis. Aproveitando, o Pedro perguntou como é que faz para se inscrever na blindagem emocional. Se pode ser pelo Instagram ou pelo Facebook. Se for no Instagram, na minha bio, tá lá o link da inscrição, na minha bio do Instagram. E se for pelo Facebook, só digitar a palavra blindagem aí que já vai direto na página. Então, um aviso aqui importante. Logo depois que a gente fizer a semana da blindagem emocional, logo depois que a gente fizer a semana, nós vamos fazer um webinário sobre paternidade. Show. Esse webinário sobre paternidade, ele vai ser um sábado inteiro. Vai ser 6 aulas sobre paternidade. E vai ser grátis. Não vai ter custo nenhum, não. Vai ser uma oferta minha que eu estou fazendo, que Deus colocou no meu coração de fazer sobre esse tema. Depois de gravado, o treinamento vai ser vendido na Hotmart. Mas vai ser gravado totalmente grátis. E vai ser vendido. Então, quem quiser pegar, pega, porque depois que for para a Hotmart vai ser R$197 o webinário completo. Então, vai ser agora um presente, né? Vai ser um presente que eu vou estar dando. E lá nós vamos falar sobre isso, sobre identidade. Então, a Sara está perguntando aqui no Facebook sobre maternidade, né? O papel da mãe. É o mesmo, Sara. Na verdade, tem pessoas que têm problemas com a mãe, pessoas que têm problemas com o pai. Só que a figura do pai geralmente é a figura mais forte e que causa mais traumas ou mais apoio. E aí, voltando para Paulo e Timóteo, para a gente fechar esse ponto, né? Faltam 15 minutos aqui no Instagram. Paulo não foi quem ganhou Timóteo para Jesus. No meu seminário de paternidade, eu falo que o seu pai espiritual, o seu pai na fé, são duas coisas diferentes. Seu pai na fé é quem te ganhou para Jesus. Seu pai espiritual é quem gerou Jesus em você. Sim. Então, Paulo se torna pai de Timóteo a ponto de chamar Timóteo de meu filho amado. Meu filho amado. Então, é como se ele desse uma identidade
ministerial e até espiritual para Timóteo. Então, a respondendo a pergunta do Marcelo, né, pode sim uma pessoa ser levantada pelo próprio Deus para suprir essa falta do pai. Ah, já terminou a conclusão? Já terminei. Então, eu sei que na blindagem emocional você fala um tema muito importante. Você tem alguma pergunta para fazer ou não, Deus? Não, por enquanto eu Tá. Você fala algo muito importante que é como você se blindar de pessoas tóxicas. Porque a gente tem pessoas tóxicas que interferem no relacionamento, dentro da sua casa, às vezes até o seu cônjuge é muito tóxico e você precisa saber lidar com isso. E tem outro ponto, por exemplo, se eu sou uma pessoa e identifico que eu tenho essa necessidade de ter alguém comigo, me tornando alguém dependente emocional de outra pessoa, eu posso ser alguém tóxico para essa outra pessoa nas minhas relações? E como eu posso identificar isso? Como eu posso identificar que eu sou uma pessoa tóxica? Já vou responder, só destacar aqui o comentário de minha amiga Angélica Carreiro, de Bogotá. Olá! Un saludo a todos los amigos de Bogotá. Olá. Que Deus os bendiga grandemente. Otávio viveu em Bogotá, né? Que benção, Sim, Bogotá. Amo, I love you, Bogotá. Amo Bogotá. Eu vivi em minha segunda pátria, Bogotá. Eu tive uma experiência sobrenatural com Bogotá. A primeira vez que eu desci no aeroporto de Eldorado, eu senti que eu estava voltando para casa. Sério, que legal. Muito louco. Que e legal. Bogotá é minha segunda casa. Então, um saludo a todos, hermanos, sobredoses de Bogotá. Um abraço a todos. Beleza, Então, beleza. respondendo aí a pergunta da Josi. É Josi, né? Isso. Sim. Josi, é o seguinte. Quando a pessoa ela faz da sua relação uma relação tóxica, existe uma coisa muito importante, né? Porque, assim, eu sempre que vou cuidar de pessoas tóxicas, e eu já fui uma pessoa tóxica, na verdade, todos nós aqui que estamos agora, em algum momento da nossa vida, a gente foi tóxico. Sim. Ainda, eu costumo dizer que mesmo não sendo pessoas tóxicas, nós podemos ter ações tóxicas. Verdade. Podemos ter ações tóxicas, mesmo não sendo pessoas tóxicas, né? Nós podemos ter ações tóxicas. E esse é o problema, porque existe uma diferença entre você ser uma pessoa tóxica e você ter ações tóxicas. Eu acho que uma vez por dia ou mais, todos nós temos ações tóxicas. É uma resposta errada que você dá para o marido dá para a esposa, é uma chateação, tudo isso é tóxico. Mas o problema da pessoa tóxica... Fala que não deveria. São ações tóxicas. O problema da pessoa tóxica é que isso na vida dela é um comportamento. É um comportamento. E esse comportamento, quando consolidado, muitas vezes ele gera a síndrome de Gabriela, que é aquela velha história. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Aí eu complemento a música dizendo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou pro inferno assim. Gabriela. Porque a mudança ela é necessária em todos os aspectos da vida. Quem não muda, e aí tem uma frase minha sobre o amor que diz assim, que o amor que não te muda não é amor de verdade. Claro. Então, se eu não mudo pelo amor próprio, eu mudo pelo amor ao próximo. Mas eu preciso mudar quando as minhas ações são tóxicas e a minha vida é tóxica. É muito difícil você ajudar uma pessoa tóxica quando ela não reconhece que ela é tóxica. É muito difícil. Eu digo isso por experiência própria. Teve pessoas que eu comecei a ajudar que eu disse para elas, eu não tenho mais como ajudar você. Porque Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Sim. Quem precisa de médico são os doentes. Então, enquanto eu não reconheço a minha doença, dificilmente eu vou ser ajudado. Então, se você está cuidando de alguém que é tóxico, mas não reconhece que você está perdendo tempo. Sinto dizer, você está perdendo tempo. Então, por isso, aí voltando à jornada, blindagem emocional, não tem como não voltar, gente. Nós temos uma aula que é de todas as aulas assim, da jornada, uma das mais extraordinárias, que é a arte do confronto. Muita gente não sabe confrontar. E aí, nessa aula, eu explico sobre a diferença entre confronto e afronta.
Sim. E eu ensino na aula, passo a passo, como desenvolver um confronto. Eu acho que eu preciso disso. Precisa. Você precisa fazer a semana, irmão. Porque a Josi ela é muito boa de confronto. Ela bate de frente, ela fala, mas eu para falar mas um é no não. Amor, não é no amor. Não, no amor. Não é violência, mas não. Mas eu para falar um não. Mas eu sei falar o que tem que ser dito na hora, que tem que ser falado mesmo. Isso aí eu falo mesmo. É aquela dificuldade para falar um não, não posso, não vou. Não, porque... Mas assim, é bom ela assistir também, ela participar da jornada. Por quê? Porque ela vai descobrir que tem uns pontos a melhorar. Falar na hora que eu acho que eu tenho que falar, nem sempre é certo. Não, nem sempre é assertivo. Nem sempre é assertivo, é verdade. Então a gente tem que saber o momento de falar e tudo mais. Na aula sobre a arte do confronto, a gente explica algumas lições, né? Foi interessante porque nós tivemos a nossa primeira turma, né, na jornada Blindagem Emocional 1.0, gente que nunca tinha confrontado ninguém. E depois da aula eu falei, olha, o teste é você fazer um confronto essa semana. Misericórdia. Gente, os resultados foram extraordinários. Teve situações de mãe e filha, uma mãe e uma filha, testemunho de uma das nossas alunas, que elas não se davam bem há anos. E ela soube fazer o confronto, o enfrentamento com a mãe, e hoje elas estão vivendo um outro relacionamento. Que legal. Porque a questão do confronto, e aí, quando eu cuido de pessoas tóxicas, eu as confronto. Sim. E no confronto eu desperto o melhor dela. Porque toda pessoa, por mais tóxica que seja, ela tem uma parte dela que é muito boa. Sim. Sim. Muito boa. E muitas vezes a gente se exclui da boa por causa da maneira tóxica que ela age. É verdade. Inclusive, eu já vi muitos filhos falar assim, olha, eu sou assim porque minha mãe não me corrigiu quando eu errava. Porque a mãe tinha medo de confrontar. E aí os filhos... E é preciso. Porque eu acredito que quem confronta, uma hora também vai receber o confronto de volta. E eu acho que o medo de muitas vezes de confrontar é porque vai ser confrontado também. Não, na verdade, assim, difícil, né? a aula é muito extraordinária. Gente, participe da Semana da Blindagem Emocional, porque vocês vão ficar impactados. Na aula, a gente fala a diferença entre confronto e conflito. Ok. Entre confronto e afronta. Porque o que o Josi acabou de falar aí é conflito. Eu vou falar e vou ouvir. Sim. Então, isso pode gerar um conflito. Então, como não deixar o confronto se tornar conflito? É possível? É sim. Existem técnicas de aconselhamento ou gatilhos mentais que você pode usar que fazem, né? E é interessante, porque todas as bases da jornada da habilidade emocional é bíblica. Legal. Então, a gente usa provérbios. Provérbios é o livro das lições e do aprendizado. Sim. Né? Provérbios. Então, a gente usa provérbios e lições de provérbios que ensinam. Aí, se você me perguntar, pastor, todos os seus confrontos sempre foram bem-sucedidos? Não. Ninguém tem sucesso 100%, gente. Claro. Mas, o que é um confronto bem-sucedido? É quando você consegue convencer o outro que ele está errado? Não. Confronto bem-sucedido não é quando você consegue convencer o outro que ele está errado. É quando você consegue fazer o outro refletir sobre as ações dele. Porque é a reflexão que vai trazer transformação. Não é a minha razão ou a minha argumentação. Por isso que muita gente não sabe confrontar. Acha que sabe, mas não sabe. Então, aí, convite para a Semana Blindagem Emocional. A Sara Almeida disse assim, maravilhoso esse casal, Otávio e Josi. Falou aqui no Facebook. Beijo, Sara, que Deus te abençoe. E aqui, se você está no Face, é só você digitar blindagem, que você já vai ser cadastrado para a Semana da Jornada da Blindagem Emocional. Se está aqui no Instagram, tem uma má notícia para dar para vocês do Insta. A gente só tem 7 minutos. Eita! Aqui no Insta, infelizmente, é 1 hora só de live. A gente pode cair, reconectar, mas aí não fica legal porque a gente quer deixar essa live postada no IGTV, salvo. Então, não fica legal quando a gente quebra. Então, um conselho para quem está aqui no Insta é ir para a página do Facebook. Só é buscar aí no Facebook Joaldo Almeida, a página Joaldo Almeida. Isso. Nós vamos continuar cá falando, porque ainda tem muita coisa para falar boa sobre esse tema de dependência emocional. Então, vou dar aqui esse espaço aqui final desses 6 minutos para o Otávio e a Josi se despedir do público aqui do Insta. Se vocês que são do meu Instagram, que estão no meu Instagram, sigam esse casal, eles têm muita bênção para liberar para vocês. Então, vocês que são aqui do meu Instagram, sigam eles.
Como está terminando, antes de a gente fazer as considerações, fala quais são os dias da jornada, quais serão os dias e horário da blindagem emocional. A semana da habilidade emocional vai começar segunda-feira, dia 15, amanhã, né? Dia 15. E vai ser uma semana de conteúdos, os horários geralmente serão à noite, mas vão ficar disponíveis para todos aqueles que se inscreverem. Então, o pessoal está me corrigindo aqui, não vai ficar disponível. Só quem tiver inscrito vai assistir. Ok. Então, quem não tiver inscrito não vai ter acesso. É exclusivo para quem se inscrever. Então, se inscrevam na Semana da Habilidade Emocional. Vem aqui pelo link da bio e se inscreve. Considerações finais para o pessoal do Insta aqui, vocês. Depois a gente continua no Facebook. Quem quiser continuar, então, corre para o Face, procura Joaldo Almeida, vai na página. E vamos lá. Gente, muito obrigado por participarem desse momento ímpar. Eu creio que foi de grande valia, a gente cresceu muito. Sim. Né? E estamos aprendendo a como lidar com a dependência emocional, como nos blindar emocionalmente para termos um relacionamento saudável. Eu tenho certeza que Deus quer, mais do que nunca, que o seu casamento, que o seu relacionamento seja saudável, produtivo e efetivo, principalmente. Ter muitos bons frutos. Isso. Seja pleno. E é só e saber se blindar é o caminho para que vocês sejam plenos. Uma notícia boa aqui para o pessoal que está aqui. Nós fizemos agora a jornada Blindagem Emocional 1.0, que a gente teve a primeira turma. Inclusive, alguns desses alunos do nosso primeiro treinamento vão participar na Semana da Blindagem, dando seu testemunho, né? Alguns deles tiveram cura de depressão, né? Uma das alunas que passou por uma situação de divórcio e ficou depressiva, estava tomando vários medicamentos e hoje está livre, graças a Deus. Testemunho lindo que emocionou a todos nós que estávamos participando do treinamento, ficamos emocionados com o testemunho dela. Reconstruiu sua vida de maneira assim linda. Mas a boa notícia é que nós teremos a blindagem emocional para casais. Nós estamos preparando um treinamento exclusivo, que é a jornada Blindagem Emocional para Casais, que vai ser feita por mim, Rainel Torres e Célia Torres, que são líderes do movimento Juntos e Misturados, que é um movimento de restauração de casais, e minha amiga Rosilene Araújo, que é terapeuta de casal. Então a gente vai fazer, e o pastor Josivaldo e a pastora Jude, que também trabalham com família. Então nós vamos fazer a jornada Blindagem Emocional para casais. Logo em seguida teremos a jornada de habilidade emocional para a família, que vai ser exclusivo para a criação de filhos, tarefas domésticas, falando de várias coisas que a gente precisa arrumar a casa dentro para depois a gente conseguir arrumar a casa fora. E teremos a jornada de habilidade emocional exclusiva para pastores, tratar sobre depressão no ministério pastoral, abandono, igreja que se divide, ministério frustrado, várias coisas. Então é um pacote de muita coisa boa. E aí, quem tiver já na Semana da Blindagem Emocional vai estar na nossa lista de e-mail e vai estar recebendo todos esses conteúdos. E vai poder participar de todos eles, tá bom? Pessoal aqui do Insta, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Já apareceu o sinal aqui de que vai fechar aqui a live. Falta 1 minuto e 54 segundos aqui no Insta. E eu quero convidar você, vai lá no Facebook, Joaldo Almeida, na minha página. A gente vai continuar lá com a nossa live aqui pelo Facebook. Muita gente já correu para cá. Então, corre para lá também, porque eles vão fazer perguntas ainda, mais perguntas que eu vou estar respondendo. E essa live que nós estamos encerrando aqui vai ficar no IGTV para você poder compartilhar com seus amigos. Lembrou de alguém na hora que estava ouvindo? Lembrei daquela amiga, lembrei daquele amigo. Compartilha com eles, tá bom? Então, pessoal do Insta aqui, beijo no coração, shalom, shalom. Deus abençoe, queridos.